Os Estados Unidos vetaram hoje no Conselho de Segurança da ONU a resolução proposta pelo Brasil para a guerra em Israel. Outros 12 países, entre eles a China, votaram a favor do texto brasileiro. 2 países, a Rússia e o Reino Unido, se abstiveram e apenas os Estados Unidos votaram contra. A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, argumentou que o país ficou desapontado pelo fato de o texto não mencionar o direito de autodefesa de Israel. Começo com você, Zé. Você avalia esse veto? Como é que você avalia esse veto? O Brasil fracassa na tentativa de diálogo na ONU? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Não, eu não vejo, sim, um fracasso brasileiro, não. Ao contrário, eu vi um esforço muito interessante e muito bem posto da diplomacia brasileira, que articulou todos os países, dialogou, tentou chegar a consensos, tentou mudar termos. Agora, infelizmente, houve esse veto dos Estados Unidos da América. A maior parte dos países queria aprovar esse texto, inclusive países como a França, países como a Suíça, países como o Japão e vários outros. Mas, infelizmente, os Estados Unidos da América resolveu usar o seu poder de veto, porque todos sabem que algumas potências têm no Conselho de Segurança da ONU o poder de vetar. E os Estados Unidos da América vetou, né, porque entendia que não era correta a proposta, que no fundo era uma proposta extremamente sensata e mínima, que era de uma parada, da paralisação humanitária do fogo da guerra, né? Ou seja, é simples, vamos tentar parar um pouquinho, vamos tentar socorrer as pessoas. Uma coisa absolutamente humanitária, óbvia, não traduzia uma situação de ofensa a nenhum dos lados, uma situação humanitária. Então, eu acho que o Brasil fez um esforço fabuloso, correto, foi muito bem conduzido pelo embaixador Danese a situação do Conselho de Segurança Nacional. No fundo, nós só temos a lamentar que, infelizmente, o radicalismo tenha chegado a este ponto, a ponto de eu não poder nem ter uma perspectiva de um cessar-fogo humanitário. É triste ver isso, é triste ver essa situação. Os Estados Unidos da América tendo um alinhamento automático, como sempre, com Israel, sequer pensa nisso, né? Embora eu veja o presidente Biden indo lá falando para abrir lá um auxílio humanitário pelo Egito, coisa que o Israel tinha vetado ontem, né? Nem o auxílio humanitário, chegou a dizer o ministro da Defesa de Israel ontem, nem uma grama, né, de auxílio. Eu acho que, no fundo, há aqui uma disputa de opinião pública que, nesse momento, nas guerras atuais, é de fundamental importância. Se o ataque despropositado feito a Israel, de uma forma absolutamente injustificada, trouxe um ganho na opinião pública a Israel, num segundo momento, se começa a perder espaço pela violência dos ataques, por estarem sendo mortos civis na Palestina. O ataque ao hospital, por exemplo, virou um ponto de disputa. Quem foi que fez, quem foi que não fez, porque morreram 500 pessoas. Agora há pouco acabou de estourar uma bomba perto de um hospital. Ficou claro que Israel pedia para evacuar hospitais, né? Ou seja, essa situação começou a não pegar bem, né? Então os Estados Unidos vai lá para fazer o óbvio, pedir um corredor humanitário mínimo, não é um cessar-fogo, é um corredor humanitário para poder entrar comida, poder entrar remédio, coisas assim elementares, que até na guerra tem que haver ética, né? E nem isso estava sendo respeitado. Então, esse tipo de situação, de se não ter um cessar-fogo humanitário para socorrer as pessoas, para atender um processo de retirada de quem quer sair de lá, é lamentável. Eu acho que, infelizmente, os Estados Unidos da América não teve a menor sensibilidade. Meus aplausos à diplomacia brasileira, minha tristeza expressa com a posição dos Estados Unidos da América. E se você me perguntar quem perdeu, eu te respondo, Leandro, 2 são os perdedores. Primeiro, o bom senso. Segundo, os direitos humanos. Caio, qual a sua opinião? Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Olha, não é de forma alguma um fracasso para a diplomacia brasileira, porque a rejeição, né, dessa proposta de resolução, ela era previsível. Mas, além de previsível, e aqui eu vou discordar do Zé Eduardo, ela é muito bem fundamentada, né? E vale a pena a gente analisar a postura das 3 potências democráticas, né? As grandes potências das democracias ocidentais presentes no Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes com direito a poder de veto. Então, vamos lá, França, Reino Unido, Estados Unidos da América, como votaram cada um, né? A França aprovou, acolheu a resolução, o Reino Unido se absteve, e os Estados Unidos rejeitaram, exercendo o seu poder de veto. O que eles têm em comum, todos esses países? Todos eles consideram o Hamas uma organização terrorista. Mas eu acho que o ponto nevrálgico aqui é analisar a posição dos Estados Unidos. Vamos ver quais foram as justificativas da senhora Linda Thomas-Greenfield,
né, para rejeitar a proposta da diplomacia nacional? Bom, acho que essencialmente são 2 pontos. Um de natureza mais pragmática, tem a ver com esforços diplomáticos. E o outro ponto, aí sim muito importante, ele é principiológico. Mas vamos começar pelo aspecto pragmático. Olha o que disse a embaixadora, aspas, nós, os americanos, estamos em loco fazendo o trabalho duro da diplomacia e nós devemos aguardar o desenrolar desses esforços diplomáticos urgentes já encaminhados. O que ela disse? O secretário-geral da ONU, o secretário de Estado e o presidente americanos e os atores locais estão envolvidos em intenso diálogo sobre os mesmos pontos que nós, aqui no Conselho de Segurança da ONU, estamos deliberando hoje. Então, ela diz o seguinte, sim, resoluções como essa apresentadas pelo Brasil são importantes e sim, o Conselho de Segurança deve se manifestar, mas nossas ações devem ser informadas, né, embasadas pelos fatos e apoiar a diplomacia direta que pode salvar vidas. Portanto, a diplomacia americana, aliás, a posição americana nesse caso é priorizar aqueles acordos diplomáticos diretos entre as partes envolvidas, o que, segundo ela, já está em fase avançada e contém as deliberações que estavam sendo realizadas no próprio Conselho de Segurança, em especial aquelas que o Zé Eduardo bem citou, de natureza humanitária. E faz sentido, né? O Zé também trouxe essa notícia, foi divulgado aqui pela CNN hoje mesmo, né? É uma notícia auspiciosa. Você já teve aí a liberação, né, da primeira dezena ou das primeiras dezenas de caminhões com ajuda humanitária. Então, eu acho que é ponto pacífico que um acordo bilateral, não é óbvio, isso ainda está sendo feito, mas um acordo bilateral entre Israel e Egito, costurado pelos Estados Unidos da América, né, referente aí à passagem de Rafah, né, para pessoas, para suprimentos, é uma solução muito mais imediata e efetiva do que uma solução genérica da ONU lá no Conselho de Segurança com esse mesmo objetivo. Mas aí, e além disso, ainda tem a questão de princípio, mas eu vi que eu me alonguei, vou esperar a próxima intervenção do Leandro para completar. Caio, aproveitando, o que a visita de Joe Biden pode significar para a guerra? Bom, naturalmente, inclusive isso fez parte da justificativa da embaixadora. Ela falou assim, olha, é muito claro, a maior potência global tem interesse direto na solução desse conflito e até pela questão, né, do sequestro de nacionais americanos, da morte de cidadãos americanos, obviamente eles têm interesse de natureza humanitária também, né? Agora, o ponto principal, que eu acho que é o que fundamenta a rejeição dos Estados Unidos e também a abstenção do Reino Unido, é o que disse a americana em termos de princípios do direito internacional. Ela disse o seguinte, os Estados Unidos estão desapontados com o fato de que essa resolução não faz qualquer menção ao direito de autodefesa de Israel. Isso é muito sério, né? Como toda nação do mundo, Israel tem direito inerente à sua autodefesa, como reflete o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. E realmente, você pega lá a carta, que eu transcrevo o artigo 51, olha como ele começa. Primeira frase só, não vou me alongar muito, mas olha, nada na presente carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas. E isso era uma realidade afastada do texto brasileiro, né? E ela segue, né, a embaixadora americana. Em decorrência de ataques terroristas anteriores por grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, este mesmo conselho reafirmou o direito à autodefesa. E esse texto, fazendo uma referência à resolução, né, proposta pelo Brasil, esse texto deveria ter feito o mesmo. Sejamos claros, as próprias ações do Hamas causaram essa severa crise humanitária em Gaza. Então, portanto, o veto americano e a consequente rejeição da proposta brasileira, ele está amparado nesses 2 fatores, que são justificativas, a meu ver, razoáveis, né? Inclusive, já deram frutos hoje, né? Essa diplomacia direta. Porque a gente tem que avaliar, uma coisa é uma resolução da ONU, né, reunida aí em assembleia, nesse caso no Conselho de Segurança, lá em Nova York. É um texto, eu tive a oportunidade de ler o texto na íntegra, né, um texto muito sucinto, mas também muito genérico, né, com diretrizes, certo? Outra coisa é você, em loco, lá numa diplomacia direta, fazer esse esforço de costurar os interesses com olho no olho, enfim, vamos dizer assim, diplomacia raiz. E, ao que tudo indica, isso começa
a gerar os primeiros frutos, que eu acho que essa é a grande preocupação, né? Obviamente, nos solidarizamos com todos os civis que são vítimas disso. Trouxe já a fala da representante dos Estados Unidos, mas a representante inglesa ela foi igualmente enfática nesse ponto, né? Então, ela justifica a abstenção do Reino Unido, justamente falando, né, nessa ausência, a menção do direito à autodefesa, e ambas as nações também registraram aí apoio, né, ao Estado de Israel. Então, eu acho que esse é o pé da situação, mas eu reforço um ponto, né? Talvez desde que o conflito tenha se deflagrado, essa seja a primeira vez que nós temos uma notícia auspiciosa, né? É simbólico a abertura da passagem. Isso é uma negociação que envolve o Estado de Israel, mas envolve também o Egito. E nós esperamos que os civis sejam cada vez menos afetados por essa situação. Zé, qual a sua opinião sobre a visita de hoje de Joe Biden a Israel? Bem, preliminarmente, Leandro, eu acho que eu tenho uma visão diferente do Caio, embora eu defenda, sim, o direito de autodefesa. Isso é absolutamente legítimo para todos os povos. Mas o direito de defesa é direito de defesa, não é direito de matar civis, não é direito de impedir a entrada de medicamentos, não é direito de mandar evacuar bairros, de evacuar hospitais. Isto não faz parte do direito de defesa, claro? Então, portanto, se colocasse isto nesta carta sem alguma ponderação, daria a impressão que o direito de defesa estaria sendo corretamente exercido por Israel quando mata civis, quando manda evacuar a população, manda evacuar hospitais em 24 horas. Isto não poderia ser colocado desta forma, é evidente que não poderia. Por outro lado, vamos imaginar que por uma situação de cessar-fogo se faça tudo. Se fosse feito isto, outras potências vetariam, a Rússia vetaria. Então, veja, há que ter bom senso, né? Eu só não posso colocar tudo aquilo que eu acho na interpretação que eu quero quando eu falo de situação humanitária. Esse texto foi costurado com muito cuidado pelo Brasil para não evitar vetos das potências. Mas a postura, por exemplo, da Inglaterra foi interessante. Ela fala, a meu ver, uma visão equivocada, que deveria constar da carta, essa situação da autodefesa, mas ela se absteve. O que significa a abstenção neste caso? Significaria ser conivente com que a maioria pudesse decidir. Ou seja, a posição do Reino Unido, embora eu discorde no conteúdo, no mérito ela falou, olha, eu não vou obstar uma situação humanitária por um argumento desse, então eu me abstenho. A maioria ia votar, Japão ia votar, França ia votar. Então, a posição do Reino Unido foi simplesmente, façam, eu vou me abster para marcar a minha posição. Os Estados Unidos não, usou seu poder de veto. Ele não quer um cessar-fogo. Ele tem uma dimensão estratégica na sua relação com Israel em relação a este caso, isso é evidente. O que está colocado aqui são fatores geopolíticos. E a geopolítica para os Estados Unidos da América vai além, vale mais do que um cessar-fogo humanitário. Eu não posso concordar com isso, eu acho lamentável esta postura, equivocada. Eu não posso dar uma interpretação com este jaez, com essa dimensão para a legítima defesa. A legítima defesa é legítima, o nome já diz, não é? Mas ela não implica que eu possa fazer tudo. Eu não posso, a pretexto de sair legítima defesa em relação a alguém que quer me matar, saindo matando as pessoas na rua indiscriminadamente. Eu não preciso nem do direito internacional para pensar o óbvio nessa perspectiva. Então, me parece que isso foi um pretexto dos Estados Unidos, porque não teria por que colocar essa discussão ali, a não ser que eu quisesse colocar isso na carta para um outro vetar, né, para assumir o ônus do veto. Parece evidente isso, né? Não precisamos ter uma leitura muito sofisticada para perceber esses jogos, como é que eles são feitos. E a ideia também, não, vamos resolver os Estados Unidos a poder... Por favor, eu tenho que fortalecer os órgãos colegiados de entendimento. É isto que se coloca na questão do multilateralismo, fundamental na pacificação das nações. Não são pessoas que estão em interesses diretos, geopolíticos, que vão agir numa perspectiva de conseguir a paz num caso como esse. Especialmente os Estados Unidos, que é odiado por setores do povo palestino, até por uma série de situações que podemos debater longamente aqui. Mas vamos ser francos, eu acho que ali andou muito mal os Estados Unidos da América e isso não pega bem. Essa é a razão pela qual hoje se anuncia uma situação que já devia estar dada há vários dias, que Israel tinha negado, que era a possibilidade de entrar remédios, alimentos, etc. E se diz, olha, foi o Biden que conseguiu. É uma tentativa do próprio governo dos Estados Unidos da América de tentar
mostrar na opinião pública que está fazendo alguma coisa pela paz, quando na verdade veta aquilo que seria essencial neste momento, que é um cessar-fogo humanitário. Senhores, vamos fazer um breve intervalo, mas a seguir, o ministro Mauro Vieira diz que não é papel do Brasil declarar o Hamas como terrorista. O grande debate volta já já.